Então, bom dia a todos. Declaramos abertos, então, os trabalhos da Assembleia Geral de Credores do Grupo KGM Cabral, na verdade, da Recuperanda KGM Cabral, em segunda convocação, em continuação. Meu nome é Carlos Alberto Junqueira, esse aqui é o Heitor, da nossa equipe, da Junqueira Garcia Advogados. Eu vou proceder aqui à leitura das formalidades, até passar a ordem do dia. Então, declaramos abertos os trabalhos da Assembleia Geral de Credores da KGM Cabral Supermercado, referente ao processo referenciado, em trâmite perante a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 2ª, 5ª e 8ª Regiões Administrativas Judiciárias da Comarca de São José do Rio Preto. Inicialmente, informamos que o conclave está sendo gravado, apenas para fins do quanto disposto na LGPD, e a íntegra da gravação vai ser disponibilizada tanto no processo quanto no nosso site. No início agora, como para designar o secretário da ata, nos termos do artigo 37 caput, além do Heitor, nós sugerimos a doutora Kelly, pode ser? Então, por favor, se puder, não sei se ela se dirige aqui. Tá, então a senhora pode permanecer aí, não tem problema. A doutora Kelly vai nos secretariar aqui hoje, nos nossos trabalhos. Conforme consta do edital publicado, a ordem do dia para essa Assembleia é exposição do plano de recuperação judicial pela recuperanda, deliberação sobre a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial e demais assuntos de interesse dos credores e da recuperanda. A Assembleia já se encontra instalada em segunda convocação desde 14 de janeiro e na presente data estão presentes credores representantes de 0% dos trabalhistas, 0 credores, 10 credores quirografários representando R$ 3.049.126,81, o que equivale a 99,97% dos créditos presentes. MEPP, 2 credores representantes de R$ 7.941,09, representando 100% dos credores MEPP. Então, neste momento, eu passo a palavra para o advogado da recuperanda, Dr. Pedro, para que faça uma exposição aqui na frente. Dr. Renato, então passo a palavra. Dr. Renato, por gentileza, para captar o som da gravação. Perfeito. Bom dia, doutor. Bom dia a todos os credores que estão aqui representados. Doutores, em nome da recuperanda, eu venho informar que foi feito um pedido pelo Banco Santander nos autos do processo ontem para uma nova suspensão dessa Assembleia Geral de Credores. Esse pedido do Banco Santander, houve um despacho favorável por parte do juízo, autorizando a votação e a suspensão da Assembleia, caso ela seja aprovada aqui nessa Assembleia de Credores. Tá? Então, eu proponho para todos que a gente prossiga com a votação da suspensão, de uma nova suspensão dessa Assembleia de Credores, pelo período de 30 dias, aproximado de 30 dias, para que a gente consiga a agenda de todos os envolvidos, mas a nossa solicitação é que a gente passe para essa votação de nova suspensão por 30 dias. Obrigado, Dr. Renato. Pode ir lá. Vai lá dar uma olhada. Primeiro, de fato, deixar registrado aqui que a decisão do Dr. Paulo acabou de sair no processo, às 9h32 da manhã, analisando a petição do Santander, dizendo que a questão deverá ser objeto de análise pelos credores em assembleia designada para hoje. Então, caso os credores entendam pela suspensão, o juiz expressamente autorizou. Caso não houvesse essa decisão, nós, como administradores judiciais, estaríamos impedidos de pôr em votação. Mas como existe uma decisão autorizando, então nós teremos que pôr a votação de suspensão agora para ser apreciada. Algum credor deseja antes fazer alguma consideração a respeito? Não? Tá. Então, eu vou iniciar aqui a apreciação da votação por aclamação geral. Tá? Então, aqueles credores que são favoráveis
a aprovação, levantem a mão, por gentileza. Favoráveis. Doutor? Pela aprovação da suspensão, ou seja, para que a Assembleia seja retomada em data futura. Tá, então, doutor, só por ordem, representante de qual credor? Caixa Econômica. Obrigado. Doutora Kelly? Pelo Banco Itaú. Softs. Perfeito. Doutor? Banco Original. Doutor? Desculpa, doutor. Intersolid. E Previ, sim. Tá, perfeito. Eu vou aguardar perdão, doutora, por favor. Abstenção pelo Bradesco. Tá. O Heitor da nossa equipe foi verificar já as datas disponíveis aqui na UAB, para que efetivamente seja proposto e acordado uma data, mas apesar de ainda não ter feito a checagem oficial, aparentemente essa votação atende ao quórum da suspensão. Por isso que só peço a gentileza de aguardarem a data para a gente possa anunciar o resultado. Então, daqui a alguns minutos, a gente volta para retomar. Prezados, a OAB tem disponibilidade no mês de junho, aproximadamente para daqui a 30 dias, somente no dia 11 de junho. Tá? Então, hoje é dia 14, não vai dar exatamente um mês, mas é a única data que nós temos disponíveis aqui. Então, a proposta de suspensão foi para o dia 11 de junho. Sabendo da data, algum credor deseja alterar o voto? Não? Tá, então perfeito. Então, a gente vai só apurar aqui o quórum exato e já anuncia o resultado da votação.
Prezados, então, apurada a votação, o quórum de aprovação da suspensão para o dia 11 de junho foi favorável, então a votação foi a favor, por 60% dos votos. Tá? Então, a presente Assembleia vai ser novamente suspensa para o dia 11 de junho, quarta-feira, no mesmo local, aqui na sede da OAB, a partir das 9 horas da manhã o cadastramento, 10 horas a instalação. Tá? Então, eu abro a palavra agora ao representante da Recuperanda, saber se quer alguma manifestação adicional. Doutores, querem fazer alguma manifestação adicional? Algum credor quer fazer alguma consideração? Não? Então, eu declaro encerrados os trabalhos e agora peço uma suspensão só para fins de lavratura da ata e em breve nós retomamos. Credor da classe MEPP, o representante, se puder ficar, por gentileza, para assinar a ata. Doutora Kelly também, se puder ficar para assinar a ata. E... doutora Kelly e mais o credor... Uhum. Pode manter aqui? Tá. Da Previ Barão. Tá bom. Então, vou fazer uma suspensão regimental. Agradeço a todos pela presença. Aqueles que não forem assinar a ata e que quiserem se retirar, fiquem à vontade. E retomamos, então, no dia 11 de junho, às 9 horas da manhã. Muito obrigado. Prezados, tudo bem? Finalizamos aqui a ata. Obrigado pela paciência, por aguardar. Então, por formalidade, vou proceder à leitura. Qualquer dúvida, qualquer pedido de ajuste ou alteração, é só falar. Então, ata da Assembleia Geral de Credores, em continuação. Segunda convocação, 14 de maio de 2025. Recuperação judicial de KGM Cabral Supermercado Limitada, Supermercado Guimarães. Processo de auto 106, 0879, 71, 2023, 8.26, 0576. Aos 14 dias do mês de maio de 2025, às 10 horas e 5 minutos, Junqueira Garcia Sociedade de Advogados, na qualidade de administradora judicial da recuperação judicial de KGM Cabral Supermercado Limitada, Supermercado Guimarães, representada por seu sócio Carlos Alberto Junqueira, nomeada nos autos do processo de recuperação judicial, ajuizado pela referida empresa em trâmite perante a Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem das 2ª, 5ª e 8ª Regiões Administrativas Judiciárias, instalada na comarca de São José do Rio Preto, São Paulo, sob o número 106, 0879, 71, 2023, 8.26, 0576, no uso de suas atribuições legais, deu início em continuidade à segunda convocação aos trabalhos da Assembleia Geral de Credores realizada em ambiente exclusivamente presencial no auditório da sede da 22ª subseção da OAB São Paulo, em São José do Rio Preto, São Paulo, situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 5853, Vila São José, CEP 15090000. O edital de convocação, nos termos do artigo 36 da Lei 11.101 de 2005, foi disponibilizado no DJE em 30 de outubro de 2024, bem como publicado no site desta administradora judicial no endereço eletrônico www.junqueiragarciadv.com.br. Os procedimentos a serem observados pelos credores e demais interessados para a participação do conclave presencial foram detalhadamente descritos na manifestação apresentada por essa administradora judicial, juntada aos autos do processo de RJ, em 6 de setembro de 2024, as folhas 2544 e 2549, bem como no edital de convocação. Referidos procedimentos foram homologados pelo juiz por meio da R-decisão de folhas 2584 e 2587, dos autos da recuperação judicial. O cadastramento para a participação da Assembleia foi encerrado às 10 horas, momento em que todos os credores e ouvintes que observaram o procedimento estabelecido no edital, bem como no artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101, ingressaram no conclave. O presidente do conclave, representante da administradora judicial, o senhor Carlos Alberto Junqueira, comunicou a todos os presentes em atenção à Lei Geral de Proteção de Dados que a presente Assembleia Geral de Credores está sendo gravada com o objetivo de assegurar a ampla publicidade do ato. Informou ainda que a íntegra da gravação será posteriormente disponibilizada nos autos do processo e no site da administradora judicial. Na sequência, o presidente do conclave, em conformidade com o disposto no artigo 37 da lei, designou dentre os presentes a doutora Kelly Pérez, representante dos credores quirografários, para secretariar os trabalhos e auxiliar o senhor Heitor Araújo, membro da equipe da administradora judicial, na elaboração da ata da Assembleia Geral de Credores. A doutora Kelly Pérez aceitou prontamente o convite e passou a compor a mesa dos trabalhos. Ato contínuo, o presidente do conclave procedeu à leitura da ordem do dia, conforme previsto no edital, composta pelos seguintes índices. A.
Exposição do plano de recuperação judicial. B. Deliberação sobre aprovação, rejeição ou modificação do plano. E C. Discussão de outros assuntos de interesse dos credores da recuperanda. Foi lembrado ao presente que a Assembleia Geral de Credores foi instalada em segunda convocação no dia 14 de janeiro, com a presença de seguintes participantes: 6 credores trabalhistas, 12 credores quirografários e 2 credores MEPP, com os percentuais que serão indicados na ata. Ressaltou-se ainda que, na referida ocasião, foi realizada a votação acerca da constituição do Comitê de Credores, não havendo qualquer manifestação favorável por parte dos credores, motivo pelo qual a proposta foi rejeitada por unanimidade. Ademais, destacou-se naquela mesma oportunidade que a recuperanda solicitou a suspensão da Assembleia com o objetivo de promover negociações em torno do plano de recuperação judicial junto aos credores, pedido que foi aprovado pelos presentes. Além disso, foi relembrado que, com a retomada da Assembleia dia 14 de março, novamente deliberada e aprovada a suspensão da Assembleia, com continuidade fixada para o dia 15 de abril. Naquela ocasião, deliberou-se com autorização judicial, constante da folha 3.410 dos autos, aprovação de uma nova suspensão com retomada designada para hoje, 14 de maio de 2025, neste mesmo local, auditório da UAB. Estabeleceu-se ainda o cadastramento das 9 às 10 e o início dos trabalhos às 10h05. Prosseguindo, foi informado a todos que, na presente data, compareceram para a continuação da Assembleia os seguintes participantes: dos credores quirografários, 10 credores, titulares de R$ 3.049.126,81, representando 99,97% da classe, 2 credores MEPP, titulares de crédito no valor de R$ 7.941,09, representando 100% da classe, e nenhum credor trabalhista. Após esse introito, prosseguindo para os trabalhos, o representante da administradora judicial passou a palavra ao representante da recuperanda, Dr. Renato, para que desse continuidade e direcionamento a ser seguido na Assembleia. Dr. Renato, então, requeriu a palavra, informando que, no dia anterior, o Banco Santander protocolou o pedido de suspensão do conclave. Comunicou ainda que, na presente data, foi proferida a decisão às folhas 3, 4 e 67 dos autos, autorizando que o referido pedido fosse submetido à deliberação dos credores em Assembleia. Nesse sentido, requereu fosse colocada em votação a suspensão pelo prazo de 30 dias. A administradora judicial, então, procedendo à leitura da R-decisão de folhas 3, 4 e 67, juntada nos autos da recuperação judicial no dia 14 de maio de 2025, às 9h32 da manhã, a qual autorizou ser colocada em votação a suspensão suplementar, submetendo a decisão aos credores presentes. Além disso, expôs que deveria ser considerada a disponibilidade de locação do auditório da 22ª subseção de São Paulo, da UAB em São Paulo. Nesse momento, o presidente da mesa solicitou a apuração da suspensão do conclave por aclamação negativa. No caso, foi positiva. Então, por aclamação positiva. Requerendo que levantasse a mão o credor que fosse favorável à suspensão, com retomada para o dia 11 de junho de 2025 no mesmo local. Finalizada a votação e apurados os votos, foi verificado que a suspensão da Assembleia obteve a votação favorável de 7 credores quirografários, titulares de R$ 1.235.465,15 em crédito, representando 60% da classe presente. E na classe 4, 2 credores, titulares de crédito no valor de R$ 7.941,09, representando 100% da classe. O credor Banco Bradesco se absteve da votação e, portanto, foi retirado do quórum de apuração. O percentual de aprovação, portanto, foi de 60% dos credores presentes. Diante disso, a recuperanda, os credores e os ouvintes foram informados que os trabalhos da Assembleia de Credores em continuação foi suspenso neste dia 14 de maio e que o conclave será retomado no dia 11 de junho de 2025 no mesmo local, com cadastramento das 9 às 10 e início às 10h05. Para a assinatura da presente ata, foram convidados 2 credores da classe 3, credores quirografários, e 2 credores da classe 4, MEPP, conforme determina o artigo 37, parágrafo 7º da Lei 11.101 de 2005, os quais assinam a presente ata juntamente com esta administradora judicial e o representante da recuperanda. Na sequência, foi feita a leitura da presente ata a todos os presentes pelo senhor Carlos Alberto Junqueira, membro da administradora judicial. Por fim, o presidente encerrou a continuação da segunda convocação da Assembleia Geral de Credores às 10h20, informando que a ata será disponibilizada no site www.junqueiragarciaadv.com.br e juntada aos autos da recuperação judicial no prazo legal de 48 horas. Então, a ata está finalizada, os credores ou o advogado Dr. Pedro estão de acordo? Então, a ata está lavrada, nós vamos proceder à impressão para assinatura e, então, os trabalhos são oficialmente encerrados. Muito obrigado.